Né? Ok. Bom, como começou a gravar agora, só para ficar registrado, né? Boa noite a todos. É bom estar aqui com cada um de vocês. Meu nome é Rodrigo Tinoco, então eu vou estar falando em nome da Fé Vem Pelo Ouvir, para a gente pensar um pouco sobre o grupo de escutas. Eu estou entendendo que a maioria de vocês já está envolvido de alguma forma, né? Então a gente vai pensar um pouquinho diferente, talvez. Bom, vamos dar continuidade aqui. A A Fé Vem Pelo Ouvir, o trabalho dela, o ministério dela, é prover e promover o uso da Bíblia falada em todos os idiomas possíveis, fornecendo acesso gratuito a todos e de todos os meios. O que eu queria que vocês gravassem é esse uso da Bíblia falada. Às vezes a gente fala Bíblia em áudio, às vezes a gente fala Bíblia solar, às vezes a gente fala proclaimer, mas a grande motivação é o uso da Bíblia. Então, isso, por exemplo, vai se encaixar depois quando a gente falar sobre distribuição, que a gente prefere ficar distante de distribuição e sempre realmente trabalhar com os grupos de escuta. Quando a gente fala especificamente dos grupos de escuta, a gente tem feito esse tipo de trabalho em mais de 1.800 idiomas ao redor do mundo, em mais de 100 países, e tudo é feito em parcerias. Então, a nossa ideia é trabalhar junto com a igreja local, junto com vocês. Eu acabei de voltar da Tailândia, onde a gente teve uma reunião os diretores apresentando como têm sido os grupos de escuta em cada país. Então, a gente tinha representantes da Etiópia, da Malásia, da China, do Tibete, da Namíbia, e aí vai para uma série de países, só para citar alguns, né? Então, o que a gente vai comentar hoje com vocês também é um pouquinho do que a gente tem aprendido, que está acontecendo ao redor do mundo. Quando a gente fala fé vem pelo ouvir, com certeza os irmãos sabem que nós estamos falando de Romanos 10, 17, né? Portanto, a fé vem pelo ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Quando a gente está falando sobre o uso da Bíblia falada, muita gente pode pensar que a gente está aproveitando que hoje a tecnologia nos permite a ter um tipo de dispositivo, mas não é esta a nossa motivação. A nossa motivação é porque já se sabe que ou a gente trabalha com aquelas pessoas que preferem aprender relacionalmente ou preferem aprender oralmente, né? Já se sabe que a maioria das pessoas do mundo são a preferência do aprendizado é através do relacionamento. Às vezes a gente chama oral também, né? O que a gente quer dizer, esse preferência de aprendizado relacional, elas preferem aprender ouvindo, vendo, sentindo, cheirando, degustando, abraçando, junto com outras pessoas, rindo, se divertindo, chorando junto, orando junto. O que que é isso? Eu estou Ei, fazendo pastor, com. Oi, Luciane Keila. lá no grupo. Fala de novo. Sou. Keila, o seu microfone está ruim. Mas voltando aqui, seja bem-vindo, Keila, vai participando. Amém. Eu estou fazendo um contraponto, meus irmãos, entre aprender, sentando numa mesa, abrindo a Bíblia e lendo, ou aprender qualquer outra coisa, e aprender numa dinâmica diferente, né? Às vezes nós pensamos na nossa mente que o aprender, e isso vem muito com os nossos estudos da Bíblia, que a gente abre a Bíblia em papel e a gente aprende sozinho ali, lendo e anotando na Bíblia, e abrindo um dicionário da Bíblia, abrindo um comentário da Bíblia, né?
o que a gente sabe hoje é que a maioria das pessoas prefere aprender de uma outra forma. Essa outra forma, a gente está falando de preferência de aprendizado relacional. Algumas pessoas falam de mais de 70% da população do mundo. Eu usei um número aqui menor, mais de 50%, mas a gente pode pensar que é muita gente, né? O grupo de escuta do Novo Testamento, o resumo dele é isso daqui. O grupo de escuta do Novo Testamento é formado por pessoas que ouvem juntas todo o Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse. O grupo ouve e reconta um capítulo ou mais a cada encontro semanal, dirigido por um facilitador. Juntos, eles celebram a transformação pela palavra. Eu vou estar repetindo isso aqui de formas diferentes e vou trazer algumas maneiras de pensar que a gente tem que mudar a nossa mente para a gente conseguir fazer o grupo de escuta. Eu vou trazer essas formas diferentes de pensar para ver se acende uma luz no que cada um está fazendo. Tá bom, meus irmãos? Então, eu vou apresentar umas 10 características das pessoas que preferem aprender ouvindo, ou as pessoas que preferem aprender no momento de relacionamento com outros. Então, isso que a gente quer dizer que é um grupo de pessoas que vai aprender juntos, né? Uma primeira característica que é bom a gente pensar no grupo de escuta é que é um momento para a gente ouvir junto a palavra de Deus e ter prazer em ouvir a palavra de Deus. E eu quero fazer um contraponto com a ideia que vai ser um momento que a gente vai ter muito conhecimento, vai ter novos conhecimentos. Nós teremos, então vou repetindo isso, mas esse não pode ser o primeiro objetivo, porque no momento do grupo de escuta, a gente não vai ter aquela pregação que um pastor preparou, né? Esse momento, aquele momento da escola da IBD, que foi preparado um estudo mais detalhado, né? Aqui é um momento que vai ter criança correndo, vai ter o adolescente entrando e saindo, né? Então, é um momento que vai estar esse grupo de pessoas ouvindo junto, e eles vão ter prazer. Nossa, foi isso que aconteceu, eu não tinha pensado dessa forma. Então, a primeira motivação para mim em pensar o grupo de escuta é a gente sentar, vamos ter prazer em ouvir a palavra de Deus. A segunda motivação que a gente tem que colocar na nossa mente é que a gente está usando aqui a Bíblia. Eu posso falar a Bíblia em áudio, eu posso falar a Bíblia falada, mas é a Bíblia. Em alguns momentos, eu tenho ouvido as pessoas falarem: olha, pega o radinho lá para a gente ouvir. Tá tudo bem, meus irmãos, mas a gente tem que entender que ah, quando eu pego um livro qualquer e entrego para as pessoas e falo para elas lerem, um livro qualquer não transforma a vida das pessoas. Agora, quando eu entrego um livro chamado Bíblia para as pessoas, a Bíblia transforma a vida das pessoas, a Bíblia transforma a família, transforma a comunidade. Quando a gente entrega um rádio para as pessoas, um rádio não transforma a vida das pessoas. Mas quando a gente ouve a palavra de Deus transforma. Então, quando a gente fala assim, olha, vamos pegar o rádio para ouvir, de certa forma, a gente está esvaziando o poder da palavra, né? A gente não fala lá, ô menino, põe aquele livro de capa preta para segurar a porta, porque é a Bíblia, é a palavra de Deus, né? Então, a Bíblia em áudio ou a Bíblia falada, a gente tem que ter esse mesmo cuidado. Não é um acessório, mas é a Bíblia, é a palavra de Deus falada que a gente vai poder estar utilizando. Um terceiro ponto que a gente pode comentar, e faz sentido, mas a gente tem que tomar cuidado, que quando a gente fala na Bíblia em áudio, ou a Bíblia falada,
a, a primeira coisa que vem na nossa mente são as pessoas que não tiveram oportunidade de aprender a ler e escrever, as pessoas que a gente chama de analfabetos, né? A segundo grupo de pessoas que vem na nossa mente são as pessoas mais idosas, que a visão está ruim. Sim, a Bíblia falada atinge esses dois públicos, mas a Bíblia falada é para todo mundo. É para todos aqueles que preferem aprender relacionalmente ou preferem aprender ouvindo. Não é para pessoas analfabetas, também para elas, mas é para todo mundo. Então, se tem uma pessoa que fez faculdade, depois fez mestrado, fez vários cursos e sabe ler e escrever perfeitamente, não tem problema, meus irmãos. Que bom, glória a Deus. Ele também pode participar de um grupo de escuta do Novo Testamento. Uma outra comparação que a gente pode fazer, porque como a gente está falando na Bíblia, e o mais comum que a gente tem, o que as nossas igrejas cresceram é com a Bíblia em papel. E a Bíblia em papel, na nossa mente, é sempre uma Bíblia para cada pessoa. Cada pessoa, se é adolescente, tem que ter a Bíblia, tem que trazer para a igreja, tem que ler. Se é junior, se é mais velho, é uma Bíblia para cada pessoa. A Bíblia em áudio é uma Bíblia para um grupo de pessoas, então é diferente isso. Um grupo de pessoas pode até ser uma família. O ideal é que seja mais, mas pode até ser uma família, né? Mas pode ser o grupo de jovens da igreja, pode ser uma aldeia, toda uma comunidade pequena, né? Mas sempre pensar, a Bíblia em áudio é para um grupo de pessoas. Uma pessoa vai tomar conta daquela Bíblia, tudo bem. Mas quando for ouvir, chame outras pessoas para ouvir junto, né? Não ouça sozinho. O porquê? Porque é uma resposta que as pessoas preferem aprender juntas, ou relacionalmente, ou ouvindo. Então, por isso que a gente está falando em grupo. Uma segunda característica, ou uma quinta característica, é que a Bíblia em papel, quando a gente está fazendo um estudo, uma pregação, na escola bíblica dominical, a gente sempre cita um versículo, ou a gente cita um pedaço do capítulo, a gente vai explicar, ou a gente fala, olha, o pregador, ele estudou, ele vem e fala, essa palavra em grego significa isto ou significa aquilo. Na Bíblia em áudio, normalmente, a gente vai tentar pensar o capítulo todo. Então, o estudo vai ter que pensar o capítulo todo. A pregação vai ter que pensar o capítulo todo para quem está usando a Bíblia em áudio. Porque, se você já usou o Proclame ou outros dispositivos, em áudio você não vai achar o versículo. Você vai achar sempre o capítulo. Agora, também, porque a gente vai ouvir junto, a gente vai ouvir, faz mais sentido sempre ouvir o capítulo todo, tá? Então, de novo, não é uma questão de tecnologia, é uma questão de como as pessoas que preferem aprender relacionalmente a, a, usam o texto ou usam aqui, no caso, o capítulo. Então, a gente para de pensar versículos. A sexta coisa que eu queria comentar é que, às vezes, a, a gente pode pegar a Bíblia em áudio no momento que não está acontecendo o grupo e ouvir, e a gente, por exemplo, quer ouvir enquanto está dirigindo, quer ouvir enquanto está na roça, põe ele ali em cima amarra ele assim do lado e está na roça, está usando. Quer ouvir enquanto está lavando a louça. Tá tudo bem, meus irmãos, é bom ouvir o tempo todo. Mas a gente tem que pensar a Bíblia em áudio, quando vai usá-la, como se fosse uma devocional. Se a Bíblia é em papel, para fazer a devocional, a gente para fazer a devocional, a Bíblia em áudio também. Então, se a gente está lavando louça, a gente não está ouvindo a Bíblia, a gente está lavando a louça e tem alguma coisa acontecendo em volta. Se a gente está dirigindo,
a gente está dirigindo, a gente não está ouvindo a Bíblia. Agora a Bíblia está tocando lá. Então, a hora de usar a Bíblia em áudio é também um momento de devocional. Então, a gente para tudo e ouve a palavra de Deus. Bom, eu passei esses 6 tópicos. Lembra que eu dei essa frase aqui? O grupo de escuta do Novo Testamento é formado por pessoas que ouvem juntas todo o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse. O grupo ouve e reconta um capítulo a cada encontro semanal, dirigido por um facilitador. Juntos celebram a palavra de Deus pela palavra, que é a transformação pela palavra. Eu vou falar essa mesma frase explicando ou resumindo nesses 5 tópicos aqui. Então, o grupo de escuta é sempre ouvir a palavra de Deus em grupo. Eu coloquei toda semana, mas depende de como os irmãos estão trabalhando. Pode ser a cada 15 dias, pode ser a 30 dias, mas o importante é ter uma regularidade e que todo mundo sabe qual regularidade é essa, tá? Ter um facilitador. Eu não tenho chamado de líder ou pastor ou obreiro, mas pode usar todos esses nomes, porque uma das propostas é que qualquer pessoa pode abrir um grupo de escuta sem ter grandes estudos. Por quê? Porque ele vai ouvir junto com todo mundo e eles vão conversar sobre o que acabaram de ouvir. Então, qualquer pessoa, aí isso tem uma interação muito maior. Não sei se os irmãos já perceberam. Quando a gente está no grupo de 5 pessoas e uma lê, é como se os outros ficassem retraídos ou buscando melhores palavras para falar sobre o que acabaram de ler. Quando a gente ouve, é como se todo mundo pudesse participar. Então, o engajamento das pessoas é muito maior e qualquer um pode dirigir. Por isso a gente está falando facilitador, para não ter esse peso que a pessoa tem que ter grandes estudos teológicos ou bíblicos, né? Que ele pode direcionar ali o grupo. A minha sugestão é a gente recontar o capítulo depois que acabou de ouvir, porque, de novo, qualquer um que acabou de ouvir pode tentar recontar, não é decorar, tá, meus irmãos? É tentar recontar. E quinto, celebrar o que está acontecendo entre a gente, entre nós do grupo. Isso é muito importante, porque a gente pode perder tantas coisas interessantes que Deus está fazendo em volta de nós. Por exemplo, terminou de ouvir todo um dos livros, o livro de Mateus. Fala para o grupo celebrar o que o grupo entendeu, o que mudou na vida de cada um, como que eles estão aplicando o que eles acabaram de ouvir durante tantas semanas ou tantos meses, né? O tempo que durou esse grupo de audição. Eu estou abrindo aqui as perguntas para ver. Ok. Não foi pergunta ainda não. Bom, eu vou passar para mais algumas características. Local e horário. A cada um de vocês que conhece o grupo que vocês estão participando, que vocês estão organizando. Então, não tem horário definido. Tem alguns grupos que têm preferido fazer pela manhã, gente que prefere fazer almoço de noite. Tem grupos que preferem fazer à noite, na hora que deita na rede, alguns grupos indígenas. Alguns preferem fazer embaixo da árvore. Alguns preferem fazer ali na sesta, né? Depois do almoço, aquele horário que o sol está muito quente, daí vai para um lugar mais fresco e faz. Então, o que for mais comum para a comunidade que vocês estão realizando. Sequência. Na Bíblia em papel, quando a gente está fazendo estudos, às vezes a gente vai fazer um estudo de um capítulo lá no Novo Testamento, depois vai fazer um estudo lá no Antigo Testamento, e depois pula de um livro para o outro. Na Bíblia em áudio, é mais interessante seguir
capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, até terminar o livro, daí começa o outro livro. É porque como a gente armazena na nossa mente o texto oral que vai acontecendo ali, em sequência é melhor. Tá bom, meus irmãos? Ah, mas eu já tenho um estudo da minha igreja que eu precisava mudar os capítulos. Está tudo bem, meus irmãos. Mas faz sentido para nossa mente, como a gente vai guardando o texto oral, a ter esta sequência dos livros. Uma outra razão é porque pode acontecer do grupo não ter a percepção que ela, em qual livro que ela está naquele momento. E é muito importante que esse grupo que está fazendo, o grupo de escuta do Novo Testamento, saber, nós acabamos de ouvir Mateus 15, nós acabamos de ouvir Marcos 13. Por quê? Porque quando ele vir para a reunião maior da igreja, a gente tem que tomar cuidado que ele vai falar assim, ouviu uma história lá. Ele não ouviu uma história lá. Ele ouviu capítulo tal daquele livro, a de 1 Coríntios, foi o que impactou a vida dele. Então, é bom sempre a gente estar marcando, nós estamos ouvindo este livro e este capítulo, para eles conseguir relacionar com os estudos da igreja normal. Texto oral. Uma coisa que é importante, meus irmãos, que todo texto, quando a gente fala texto, às vezes a gente pensa no texto escrito. Mas o texto é uma produção na nossa mente que a gente registra no papel ou que a gente registra no arquivo de áudio. E todo o texto da Bíblia ele vai ser bem compreendido tanto oralmente quanto escrito, né? Eu digo isso, eu trago isso, porque algumas pessoas podem pensar assim, só as parábolas é que vão ser entendidas oralmente, ou só as histórias. Mas quando vem para um texto mais doutrinário, talvez as pessoas não vão entender, tem que ser no papel. Não, meus irmãos. O texto oral e o texto escrito, qualquer tipo, qualquer estilo, vai ser compreendido das duas formas, tanto texto oral como texto escrito. O ponto 10 que eu queria trazer, essa característica, é que a gente pode se confundir achando que tá bom. Quando a gente vai ler a Bíblia, a gente tem sim, quanto mais a pessoa souber ler e escrever, quanto mais ela souber interpretar o texto, vai ser melhor compreendido. E a gente pode cair no erro de achar que o texto oral todo mundo vai compreender, tá? E que é mais fácil, mas não é, meus irmãos. O texto oral, ou ouvir a palavra de Deus, é tão difícil quanto ler a palavra de Deus. Então é importante ouvir muitas vezes, é importante conversar sobre o que está ouvindo, porque pode não a pessoa mesmo ouvindo, ela pode não entender. Então, o alinhamento, nós estamos ouvindo isso, ou promover uma interação, quais são os personagens, a gente vai falar um pouquinho mais disso à frente, é importante. A gente não pode, a curva de aprendizado é que a gente não pode achar que só porque está ouvindo, todo mundo vai conseguir, né? Isso tem a ver com o ponto 11, porque no texto escrito, ou texto no papel, quando você está lendo um capítulo e chega num versículo, quando você aponta naquele versículo, você pode parar, olhar para o lado, conversar com alguém e voltar para ler. No texto oral, você não tem essa oportunidade. Uma vez que você está ouvindo, você tem que se concentrar. Quando a gente fala testemunho ocular, imagina que você está na rua, aconteceu um acidente, você foi na frente dos seus olhos. A qualquer momento você pode contar o que aconteceu, porque estava na frente dos seus olhos, você viu. Agora, se aconteceu esse acidente, você olhou para o lado, na hora que você voltar os olhos, você não pode contar mais, porque você não viu o que aconteceu, foi muito rápido.
O texto oral, ele clama, ou ele chama que a gente seja essa testemunha ocular, que a gente esteja prestando atenção o tempo todo. E essa concentração, hoje em dia, é difícil, né? Porque vem o ponto 12. Tem capítulos, como Mateus 6, que são 6 minutos, então a gente tem que se concentrar em 6 minutos. Mateus 26, o capítulo são 12 minutos, né? Então, principalmente quem às vezes está com o celular na mão, no meio do grupo ali, daí está ouvindo a palavra dele, quer dar uma olhadinha no celular, ele perdeu já. Ele tem que começar tudo do zero, né? Então, o texto oral demanda essa concentração e que hoje em dia tem sido muito difícil. Então, vou voltar para essa frase aqui. Eu estou repetindo, meus irmãos, é justamente porque isso é algo muito importante no grupo de escuta, que é repetição. Então, pode ser que durante o grupo você vai ouvir só uma vez, mas é recomendado que você fale para todo mundo. Na nossa próxima reunião, nós vamos ouvir a João 15. Então, todo mundo já começa a ouvir João 15 no celular, na televisão, no jeito que tiver, para ouvir, né? Então, a minha repetição aqui é esse resumo do grupo de escuta. O grupo de escuta do Novo Testamento é formado por pessoas que ouvem juntas todo o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse. O grupo ouve e reconta um capítulo ou mais a cada encontro semanal, dirigido por um facilitador. Juntos eles celebram a palavra, a transformação pela palavra. Ok? Ah, aí tem, deixa eu pegar aqui, essa outra repetição aqui, né? Então, ouvir em grupo toda semana com um facilitador, recontar o capítulo que ouviu e celebrar a transformação. Eu não sei se os irmãos tiveram acesso ou já perceberam que quando você está ouvindo, tem dois tipos de Novos Testamentos ou dois tipos de Bíblia. Tem um dramatizado e tem um narrado. O dramatizado, a voz de Jesus é de uma pessoa, a voz de Pedro é de outra, a voz de Maria é de outro. No narrado, às vezes é só uma pessoa lendo todo o texto da Bíblia. Isso pode ter um impacto, meus irmãos, dependendo com quem que você está trabalhando. Em contextos urbanos, o dramatizado pode ser mais interessante. Agora, em contexto mais remoto, talvez algum indígena, talvez um ribeirinho, o narrado pode ser mais interessante. Por quê? O dramatizado tem muitas coisas acontecendo, às vezes tem uma música, tem um som de uma carroça, de um animal no fundo. E quem está no contexto urbano está acostumado com esses sons. Quem está no contexto remoto, talvez indígena, ribeirinho, quando ele ouve alguma coisa, o mais velho contando uma história, ele ouve só o som do grilo. Então, o narrado ele é mais simplificado, então ele não vai ter distrações. Então, eu não sei se isso faz sentido para vocês. 14. O idioma. Talvez todos nós estamos falando sobre português, mas talvez alguns estão trabalhando com línguas indígenas. Hoje no Brasil nós temos 56 línguas indígenas, se eu não estou enganado, já com a Bíblia em áudio. Se nós somos os facilitadores que vamos cuidar de um grupo que todo mundo é indígena, nós podemos fazer o grupo em português, mas durante a semana ajude a eles a ouvir a Bíblia na língua deles. Então você vai ter os dois acontecendo. Porque talvez, se você é um facilitador que não fala a língua e ali vai ouvir na língua, você vai ficar meio perdido. E se eles sabem um pouco de português, então você pode fazer em português, desde que durante a semana eles ouçam a Bíblia na língua deles, né? Isso seria o mesmo para um culto na igreja de domingo, que a gente pode ter o culto em português, se for a única opção,
mas que durante a semana eles sejam encorajados a ouvir na própria língua, né? E o acompanhar, meus irmãos, o acompanhar é quando a gente percebe que não aconteceu uma distribuição. Quando a gente vê que a pessoa recebeu uma Bíblia falada, o Ebenezer falou na Bíblia em vídeo, né? O Proclaimer e o Acclaimer, né? E a gente pergunta, quem ouviu? Aí a pessoa fala, eu não estou sabendo, né? Ela começa a gaguejar. Qual que é o nome da pessoa? Ele nem sabe quem que é. Aí a gente sabe que foi uma distribuição. Não tem problema, meus irmãos. A gente entende que às vezes pode acontecer isso. Mas um outro nome mais comum que a gente pode chamar o grupo de escuta é a devocional, é o evangelismo, é o discipulado. E quando a gente está evangelizando ou discipulando alguém, a gente sabe o nome delas, né? Então, quem participa no grupo, a gente tem que conhecer, a gente tem que cuidar, né? A gente tem que estar o mais próximo possível. E por último, meus irmãos, celebrar. Celebrar que mais pessoas estão ouvindo a palavra de Deus, a mais pessoas estão entendendo, a celebrar que o grupo terminou de ouvir um livro. A, a, a gente precisa tanto de pessoas que entendam a palavra de Deus. Cada vez que terminou um livro, vamos celebrar o que está acontecendo na vida delas, o que mudou, o que era antes de ouvir a palavra de Deus e entender como está sendo hoje, qual capítulo, qual personagem que mais entendeu ou que mais impactou a vida das pessoas. E a gente celebrar, né? A gente ter esse prazer de ouvir junto a palavra de Deus. Meus irmãos, eu tenho mais alguma coisa para mostrar, mas eu vou parar aqui e vamos ver se os irmãos têm alguma pergunta até aqui, que a gente pode interagir. E aí eu continuo depois desse tempo, talvez uns 5 ou 10 minutos, se vocês tiverem perguntas, e aí eu volto para ali. O que os irmãos acham? Muito bom. Oi. Ah, Técio, você tem feito grupo de escuta? Nós temos um trabalho num sítio. Ok, A gente faz de 15 em 15 dias, mas o Proclime está comigo há um ano lá no sítio. E tá? todos os dias eu ligo ele. Lá eu estou fazendo uma casa lá para um menino lá e a gente já tem como evangelizá-los. Tem um Cicinho, o Cícero, que a gente chama ele de Ok, Cicinho. A gente já ouviu a Bíblia, porque a gente coloca ele durante o dia lá. A gente já ouviu, eu acredito que quase 20 vezes. glória a E, Deus. e ele conversando com um pastor, ele tem um pastor que mora perto da casa dele, e ele começou a conversar com o Cicinho, e o Cícero falou assim: o pastor perguntou para ele, Cícero, como é que você tem tanto conhecimento bíblico, sendo que você não vai na igreja, você não tem quase tempo para ir na igreja? Ele falou assim: é que eu estou ouvindo agora a Bíblia em áudio, Proclime. Aí o pastor falou assim: e o que é Proclime? Aí, semana depois, ele veio me perguntar: pastor, o que significa Proclime? O que é isso? Eu falei: é proclamar, é proclamador, é as boas novas. Explique assim para ele. E tem sido uma maravilha. Não só ele tem ouvido, mas o Nonato também, outros lá que trabalham perto. Então, tem Técio, que. Sim, deixa eu pegar o que você acabou de falar. ok. Eu não sei se todos estão tendo essa experiência. A, a gente tem recebido muito esse tipo de relato que vamos tentar fazer essa comparação. Eu vou numa comunidade para evangelizar, e eu tenho que explicar a Bíblia, eu tenho que ler a Bíblia, e as pessoas ainda não entenderam nada. Ela está ainda a tentando entender com a ideia de conhecimento realmente o que esse pastor, o que esse obreiro está falando. O que a gente tem visto é que quando as pessoas ficam ouvindo a palavra de Deus,
Aí a gente chega lá, ele já sabe o que é a palavra de Deus, Isso, muito né? Ele, bom. ele fala assim: você começa a contar uma história do filho pródigo, e ele fala: não, isso aí foi em tal endereço ali, e foi Isso, o pai aconteceu isso, o irmão aconteceu isso. O que é que ele não sabe? Ele não sabe a explicação da história, ele não sabe a aplicação, mas ele isso, já sabe tudo que está escrito, né? exato. Em alguns casos, ele faz uma aplicação que a gente nunca tinha pensado naquela, E, mas faz todo sentido para a vida dele, para o que está acontecendo na história dele, né? A gente só que tem que tomar cuidado, que aí entra um pouquinho nesse acompanhamento, que é ajudar ele a uma interpretação correta, uma aplicação correta, e né? Mas obrigado, Técio, né? só para concluir, ele todos os dias ele me faz perguntas bíblicas e é muito bom, porque praticamente ele é convertido, ele chega lá e Pai do Senhor e é desse jeito. Ele só não tem uma igreja ainda porque é longe de onde ele mora para cá. Ah, E a igreja de lá ele não vai quase, por causa que ele trabalha fora, trabalha lá perto onde eu estou e ele mora em outra cidade. Mas tem sido uma experiência muito maravilhosa. Outras pessoas lá, a irmã Socorro, por exemplo, ela tem dificuldade de ir para a igreja, porque ela mora só e já é uma senhora. E ela falou assim: a minha vida tem sido mudada maravilhosamente, porque todos os dias eu estou ouvindo a palavra de Deus e o melhor que tem o Senhor aqui para nos explicar. Então tem sido uma benção, pastor, uma benção mesmo. não, que bom. Uma outra coisa que você falou, eu não tenho. Quem mais puder trazer algum testemunho para a gente, mas outra coisa que você falou também, que é às vezes a gente está começando aquele trabalho novo e as pessoas estão fazendo perguntas de algo que não existe, algo talvez que elas aprenderam numa igreja católica, algo que elas aprenderam no bar, na internet, que não é verdade, né? Quando elas já estão ouvindo a palavra de Deus, elas vêm fazer perguntas E específicas da palavra de Deus, porque aquilo está fazendo sentido para elas, mas elas não entenderam ainda. isso Né? tem Então, que sido bom a assim gente mesmo. poder responder perguntas sinceras e verdadeiras de pessoas que querem realmente se aproximar do Senhor Jesus Cristo, né? A Bíblia transforma as pessoas, né? Esse Obrigado, Cícero, Pastor Técio. ele está transformado, porque ele já fala como cristão, ele fala com a paz do Senhor, ele ora lá junto com a gente, dá as mãos e ora, é muito importante. Obrigado, meu querido, pela oportunidade, que Deus abençoe, que vou continuar aqui ouvindo, vou desligar o microfone, ok? Tá. Meus irmãos, está aberto para alguma pergunta ou para algum comentário. A Keila ah, entrou ali. Eu só dei bem-vindo, eu não sei se deu para pegar um pouco do que a gente está conversando. Se quiser fazer algum comentário, Keila, fica à vontade. A paz do Senhor Jesus a todos. Sim, eu estou ouvindo com bastante atenção e eu quero testemunhar também, né? Eu também tenho um grupo, já estamos ouvindo há mais de um ano e tem sido uma bênção. É mais ou menos ribeirinhos lá na Tá, nossa. Lá porque é numa chácara e vem as pessoas das chácaras de perto, né? As pessoas vão para lá, a gente se reúne, ouve a palavra de Deus. São pessoas que moram às margens do Rio Tocantins, que é em Itaguatins, Tocantins. tá. E um testemunho meu muito forte, o meu pastor está aqui também na live, o pastor Erlei. Nós ouvimos no domingo pela manhã, e num desses domingos nós tínhamos acabado de ouvir, né, o áudio, ouvimos, nós estávamos, se eu não me engano, em Mateus. E o meu marido saiu num barco com as pessoas, tinham 12 pessoas no barco, e aconteceu um acidente, o barco virou, Lamento. e para honra e glória do Senhor Jesus,
não aconteceu nada com nenhum, nenhum se perdeu, foi um desespero muito grande. E quando eles retornaram, né, lá, nós foi um mover muito grande, né? Todo mundo louvou e glorificou o nome do Senhor, porque nós, primeiro de tudo, nós ouvimos a palavra de Deus e o Senhor fez um milagre, né? Então tem sido uma bênção, vidas têm sido transformadas lá também. Glória a Obrigado, Deus. Keila. Amém. Uma coisa que é importante, meus irmãos, é celebrar, né? Às vezes pode ser que para a gente alguns atos de Deus são tão comuns na nossa vida e a gente esquece de celebrar, né? Mas a verdade é que os rios são perigosos, né? A gente tem que saber que é Deus mesmo que cuida, né? Obrigado, viu, Keila? Que bom que não aconteceu nada, né? Meus irmãos, Amém. Glória a Deus. se mais alguém quiser compartilhar, senão eu vou voltar para o slide só para finalizar. É um último slide. Bom, eu vou voltar, aí depois eu passo de volta para o Ebenezer, e também se alguém quiser fazer alguma pergunta ou se a gente puder pensar em algo mais. Essa finalização é só porque uma das perguntas era talvez para ajudar a pensar o que a gente está fazendo na hora do grupo, né? Creio que vocês já estão vendo aí o slide. Quando a gente vai pensar o grupo acontecendo, a gente traz normalmente o nosso conhecimento do que a gente faz na igreja, enquanto culto, né? Então a gente vai ter alguém que vai pregar de uma forma simplificada. Ele vai preparar essa pregação, cada um tem um jeito, mas de uma forma simplificada, né? Ele vai tentar entender o texto, eu estou chamando aqui de observar o texto, ele vai interpretar o texto, ele vai fazer a aplicação do texto para nós na hora do culto, né? O grupo de escuta, ele não é exatamente um culto, né? Um culto mais formal, aquele culto de domingo de manhã, aquele culto de domingo à noite, né? Então, a minha sugestão é que durante o grupo de escuta, a gente fique só nesse. Se vocês concordarem com esses três tópicos aqui de preparo de uma pregação, a gente ficar só no primeiro, de observar o texto, né? A gente acabou de ouvir o texto, e a gente vai pensar assim, tá bom, quais foram as pessoas que estavam nesse capítulo que a gente acabou de ouvir? Quais são os lugares? Quais são os objetos, as coisas que aconteceram ali? Qual que é a divisão desse capítulo, né? Porque às vezes tem três parábolas num capítulo. Então a gente tentar fazer esse desenho do que aconteceu naquele capítulo. Se a gente tem cinco pessoas e cada uma comenta o que chamou a atenção na hora que está ouvindo, a gente já fez uma discussão, uma roda de conversa sobre aquele capítulo. Se é um de vocês que é um pastor e já está acostumado a fazer essa interpretação, essa aplicação, aí vocês vão fazer como vocês acharem melhor, né? Mas se a gente está pegando uma pessoa para fazer lá no meio de uma chácara, e a gente está dizendo que qualquer um pode chamar os seus amigos para fazer um grupo de escuta, ou qualquer um pode chamar as chácaras em volta para ouvir um grupo de escuta, talvez ele não vai saber fazer realmente uma interpretação, uma aplicação, mas ele sabe fazer essa observação do texto, tá? Aí vão aparecer perguntas mais completas, mais difíceis. Esse facilitador vai entrar em contato com um pastor e falou: pastor, lá no nosso grupo teve essa pergunta, eu não sei responder. O senhor pode um dia participar do grupo? Ou a gente pode levar todo mundo do grupo para assistir o culto de domingo à noite e o senhor responde o senhor prega sobre este capítulo, então aí você vai interpretar e aplicar o texto, né? Então, só para ter essa dinâmica que o grupo de escuta
é também um momento de culto, né? Mas não esse culto formal que nós fazemos no domingo, na quarta noite, na quinta, né? É um momento ali mais, talvez, pessoal, mais familiar. Mas eu coloquei aqui também recontar o capítulo. É o que eu acho, o que eu mais gosto de ver acontecendo, mas essa é uma experiência pessoal. Eu não sei se os irmãos já tentaram, né? Então, a gente está num grupo ali, a gente acabou de ouvir, cada um do grupo tentar recontar. Não é decorar e repetir, tá, meus irmãos? É também algo assim, bem pensando uma brincadeira, pensando que é uma dinâmica, pensando assim, quem conseguir melhor recontar o capítulo, vai ganhar um chocolate, vai ganhar um copo de refrigerante. Ah, Se os irmãos quiserem testar, o que a gente tem experimentado é que a pessoa fica ali, né, tentando recontar o capítulo, aconteceu isso, depois aquilo outro. E essa tentativa de recontar, ela nunca, às vezes, vai conseguir recontar todo o capítulo, mas a gente vê que durante a semana parece que aquilo fica na cabeça dela. Aquilo que um capítulo da Bíblia fica na cabeça dela. A gente tem visto assim, o grupo é na quarta, aí no sábado a pessoa assim, nossa, eu passei até hoje eu estou tentando recontar a palavra de Deus. Não é super gostoso? Já pensou? Até hoje eu estou tentando recontar a palavra de Deus. Que se a palavra de Deus ficou remoendo, remoendo na mente dela, é isso que a gente quer, né? Que ela possa realmente pensar o tempo todo na palavra de Deus e que o tempo todo a palavra de Deus dirija ela. Meus irmãos, foi isso que eu tentei trazer para os irmãos. Este é meu e-mail, este é meu WhatsApp. Também o Ebenezer, o Wallace, tem meu contato depois, vocês não precisam se preocupar em anotar. Se precisarem, podem entrar em contato comigo. Mas, bom, isso era o conteúdo que eu tinha pensado em trazer para os irmãos. É um pouquinho diferente, eu creio, do que os irmãos já tinham ouvido. Isso foi intencionalmente mesmo, né? A gente não precisa ficar repetindo a mesma coisa. Eu queria trazer essa ideia que o grupo de escuta é a resposta para uma necessidade. A necessidade que a maioria das pessoas prefere aprender a, em relacionamento, nesse grupo de pessoas, talvez em um momento informal, que é o grupo de escuta, né? E aí eu passo a palavra para o Ebenezer ou qualquer um dos irmãos que queira fazer alguma pergunta, algum comentário, algum testemunho. Aí eu estou aqui à disposição de vocês. Rodrigo. O pastor Erlei quer falar alguma coisa? Sim. Rodrigo, boa noite. Obrigado. Rodrigo é nosso líder, né? Boa noite, pastor. Como é que tá? Rodrigo, eu estou aqui, aluno, né? Eu queria contar um testemunho que tem acontecido com os irmãos, né? Não é porque está no Setembro Amarelo, mas eu queria passar um testemunho significativo do que é o poder da palavra. O Rodrigo foi muito, assim, eficaz nessa dose da palavra. Por quê? Porque ela não volta vazia. Então, simplesmente ouvindo a palavra de Deus, uma jovem estava à beira do suicídio e depressão terrível. Eu não tive outra alternativa, não tinha condição de aconselhar, porque ela não estava receptiva. Então, ouvindo, passei o Proclaimer para ela numa noite e pedi para ela, na sua insônia, ouça. Ela, em 2 dias, ela ouviu os 4 evangelhos e nunca mais pensou em se matar. Hoje ela está congregando com a gente e é um testemunho do que a palavra de Deus faz e ela penetra, né, entre as juntas e medulas, mas também penetra lá
inferno que a pessoa possa estar vivendo. E Jesus tem a chave, né, do inferno e da morte. E com certeza essa vida hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, nós celebramos a vida dela, porque é um exemplo do que esse trabalho realiza, né? Transformar pessoas. Também quero dizer para vocês que eu não cito o nome de uma fábrica, de um local, porque não sei, não tenho autorização para falar isso, mas grupos com Proclaimer, de pessoas com depressão, de 11 a 12 pessoas com depressão, com autolesão. Essas pessoas tiveram suas vidas transformadas apenas ouvindo a palavra de Deus através do Proclaimer. Eu queria louvar o Senhor por isso, Rodrigo, e não tomar muito tempo seu, mas Deus seja louvado. Erlei, muito obrigado. Muito oportuno, né? Ah, nós temos feito algumas ações também em ambientes digitais. A gente está falando redes sociais. E a mesma ideia, colocar um capítulo no Facebook, no YouTube, e por alguma razão, e nós sabemos a razão, que no mês de setembro, a, as pessoas que param para ouvir é maior do que os outros meses. Eu acho que essa mobilização do Setembro Amarelo contra essas coisas terríveis de suicídio, etc., e a gente tem visto que as pessoas, a, elas terem um acesso à palavra de Deus tem sido muito importante. A palavra de Deus tem transformado. Obrigado, pastor Erlei. Mais alguém? Eu quero falar, mas como é que falo? Fale, pastor Elias. Ei, olá, Olá, pastor Elias. Estamos ouvindo o senhor. Pode falar. vocês estão me ouvindo? Sim. Gente, boa noite, a paz do Senhor. Que bom estar ouvindo vocês. Meu irmão Tinoco, que eu só ouvia falar de nome. Parabéns. Estou aqui em Imperatriz, na nossa base missionária, e vendo aí os nossos missionários participando dessa reunião. Eu sou motorista